e autor de vários artigos científicos. Professor, por favor, com a palavra. Caro presidente, Fábio, meu amigo, companheiro de mesa, novos colegas aqui presentes. Hoje foi dada uma tarefa bastante honrosa, vir aqui à presença dos senhores falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre licitação. Mas me veio à cabeça, o que eu vou falar sobre licitação? Qual é a novidade que os senhores, de repente, possam não ter conhecimento, que possa trazer algo interessante para ser falado? Aí eu pensei, vou falar aqui um pouco sobre licitação sustentável, ou licitação verde, se vocês já escutaram falar. Bem, licitação sustentável é a preocupação com o meio ambiente. O meio ambiente, hoje em dia, não é mais tão somente uma questão de modismo, não é tão somente mais uma questão de marketing, uma ação de marketing para aquela empresa chamada politicamente correta. Hoje em dia, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente é uma necessidade de sobrevivência do nosso planeta, sobrevivência nossa e das gerações futuras. Tanto é assim que tivemos aqui recentemente, como todos sabem, a Rio+20, a conferência sobre sustentabilidade. Só que, infelizmente, ela não trouxe os resultados esperados por nós, não é verdade? Por exemplo, vários representantes de países considerados primordiais não compareceram. O fundo criado para planejar e patrocinar as ações de sustentabilidade também não saiu do papel. Por quê? Vários países europeus hoje estão em crise e não quiseram se comprometer com esse financiamento. Mas, meus amigos, nem tudo foi perdido, não é verdade? A Rio+20 também trouxe, sim, contribuições excelentes. Foi criado, por exemplo, o grupo chamado C40, que foi a reunião dos 59 prefeitos das maiores cidades do mundo, entre elas Rio e São Paulo. Eles se comprometeram até o ano de 2030 reduzir em 1 bilhão de toneladas a emissão de carbono. Outro avanço que teve a Rio+20, por iniciativa brasileira, diga-se de passagem, que foi incluída no texto final da Rio+20, foi a inclusão do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro como medida para proporcionar, para financiar ações sustentáveis. Claro, chegou-se à conclusão que, em razão desse desvio de dinheiro, o Brasil deixa de investir em ações sustentáveis. Podemos citar aqui que a questão da ambiental não é novidade para nós. Apesar de hoje estar em voga a questão ambiental, a nossa Constituição, lá de 1988, já trazia preocupação com o meio ambiente. Por exemplo, lá no artigo 5º, o meio ambiente é um dos fundamentos para a ação popular, não é verdade? O artigo 225, por exemplo, da Constituição, fala em quê? Que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Até mesmo, meus senhores, a Lei 8666, a Lei de Licitações,
lá do ano de 93, já trazia também lá no artigo 12, inciso 7º, a preocupação com o meio ambiente. Ela já falava que todos os projetos básicos e executivos deveriam obedecer, dentre outros requisitos, ao que? Ao impacto ambiental. Sendo assim, o Estado jamais poderia andar na contramão da evolução social. Apesar, é claro, de um pouco tardio, o Estado está andando no caminho certo, ele está no caminho certo. Mas vamos pensar aqui, em 88, como eu falei, a Constituição já trazia a previsão da proteção ao meio ambiente. Logo após, há 20 anos atrás, ocorreu o que aqui no Rio de Janeiro? A primeira reunião sobre sustentabilidade, a Rio 92. Tão somente agora, em 2010, a Lei 8666 veio a ser alterada para inserir no artigo 3º a preocupação ambiental. E hoje, coisas de 2 a 3 semanas, esse artigo 3º foi regulamentado. Assim, meus senhores, existiu um hiato de 24 anos entre o planejamento, entre a intenção do legislador e o começo realmente da prática, da proteção. A administração pública, ela exigia sempre dos particulares a observância, a proteção ambiental. Por exemplo, de empreendimentos, você precisa o quê? Da licença ambiental. Mas ela mesma não dava o exemplo. O exemplo não partia dela. Agora, esse quadro está mudando, não é verdade? O artigo 3º da Lei 8666, ele foi alterado para se inserir 4 palavrinhas que mudaram todo o conceito de licitação. Foi inserido, em 2010, nesse artigo 3º, a seguinte expressão: a licitação se dará em observância aos princípios tais, com a finalidade, entre outros, para promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Aí eu pergunto aos senhores, o que é essa tal de sustentabilidade, afinal de contas? Todo mundo escuta falar, está saindo todo dia nos jornais, nos noticiários, mas o que é isso, afinal de contas, essa sustentabilidade? Se me permitem, vou ler aqui 2 conceitos rapidinhos para a gente poder explicar isso melhor. Primeiro, diz que é um meio de equacionar as atividades humanas de tal forma que a sociedade possa preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais. A outra diz que sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Gente, acho que a expressão aqui, que não poderia ser melhor, é equacionar. O que é sustentabilidade, então, afinal de contas? É você conseguir equacionar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social com a preservação do meio ambiente. Isso é que é sustentabilidade, e isso que vai ser um dos grandes desafios do nosso século, do século XXI. Como evoluir sem degradar o meio ambiente. E aí, a preocupação. Hoje em dia, a licitação, por exemplo, não está mais tão somente baseada, para ser considerada mais vantajosa para a administração pública, não está tão somente baseada em um binômio. Qual binômio? De melhor produto pelo menor preço. Até então, toda licitação, qual era o objetivo? A aquisição do melhor produto ou serviço pelo menor preço, não é verdade?
Hoje, como é que deve ser? A aquisição do melhor produto ou serviço sustentável pelo menor preço.